E já foi o tempo em que você precisava aguardar o jornal do dia seguinte ou o programa de TV para se inteirar nos últimos fatos. Hoje aconteceu, virou notícia, em tempo real. Esse é o mundo criado pela internet que mudou a forma de produção e de consumo da informação. Aliás, consumidores de informação seria o termo adequado nesse contexto em que todos nós geramos conteúdo? Bastam alguns cliques ou alguns toques em um aparelho como este, por exemplo, para que você já esteja conectado com o mundo. No NT Repórter de hoje, nós vamos discutir com os profissionais da informação, jornalistas que trabalham em redações no Brasil e no exterior, como fica hoje essa estrutura da informação, onde qualquer cidadão também vira um repórter. A integração de novas tecnologias no dia a dia do cidadão do século XXI está possibilitando novas formas de se comunicar e se conectar. Computadores de última geração, celulares inteligentes, tablets. O mundo digital parece cada vez mais dominar os caminhos e processos da informação. Monopólio que por décadas foi da TV, do rádio e dos impressos. Para se manter no mercado, jornais e revistas têm investido pesado em produtos voltados para a internet. Impérios da comunicação como o New York Times, um dos jornais mais influentes do mundo, que há anos vem tendo prejuízo com a versão impressa, começam a apostar na internet para recuperar receita. Novas oportunidades para alguns e dor de cabeça para outros. Leonor Zen, conhecida como Dona Lola pelos clientes, é proprietária de uma das bancas de jornais e revistas mais antigas de Curitiba. Começou cedo na atividade, aos 13 anos. Uma história de amor pelos impressos que já dura quase 70 anos. Que antes eram meus pais, né? Eles que trabalhavam, nós dois, nós três, eu, o pai e a mãe. Vinha aqui, o jornal era aqui na Carlos Gomes, tinha fila, formava aquelas filas enormes, a gente tremia de frio naquela fila. Ficava ali até abrir o jornal, depois atrasava o jornal. E foi indo assim, eu gostava, sabe? Me criei assim, meus filhos também se criaram, me dizer aqui. Eles brincam comigo. Sabe? Você, é verdade, você foi namorado do Marechal Deodoro? Eu digo, mas é quando ele era soldado. Eu levo na brincadeira, não acho ruim. Há tanto tempo no ramo, a senhora de 79 anos já presenciou muitas revoluções no universo da comunicação, como o surgimento da televisão no Brasil. A televisão eu pensava que era uma ameaça para o rádio, mas não foi. Mas e quanto à internet? Ela acredita que nem o rádio, nem a televisão impactaram tão profundamente os impressos. A senhora vê a internet como uma ameaça para o seu negócio? Já nem é uma ameaça, já foi diretamente, porque não se vende mais nem revista nem jornal. Eles pegam ali, olham, eu vi na internet, eu vi na internet, eles falam isso. Destruiu as bancas e assinaturas também, né? Assinatura também, a gente vendia 80 tribuna, 150 gazeta, não vende mais. Eu acho que vai até acabar esses jornais, eu acho. Porque do jeito que vai, né, não, é só como eu disse para você, internet e televisão, ninguém vai ficar lendo, eu acho. Dona Lola conta que até tem internet em casa, mas que quem usa são os netos. Ela não navega por esse espaço e não vê a plataforma com bons olhos. É melhor ler assim, né? Pegar ali uma revista, ler, pegar um jornal, ler, do que ficar ali. Eu não sei, eu acho. Eu não gosto da internet. Não. A senhora já acessou a internet? Não, eu tenho inclusive lá, mas eu não sei, eu não gosto dessas coisas assim. A gente não está acostumado, né? Nem olho.
É minha inimiga. Apesar da concorrência injusta, ainda tem sim cliente assíduo que compra jornal ou revista. É o caso desta bancária. Bom, eu já passo muito tempo no computador, na frente do computador praticamente o dia inteiro. Então, durante o dia praticamente eu não tenho tempo de ver as notícias. Vejo as notícias básicas, mas ler com mais detalhes. Normalmente uma matéria mais específica eu procuro um jornal mais especializado, uma revista mais especializada que possa me passar mais informações. E há quanto tempo você cultiva esse hábito? Desde sempre. Eu acho que desde os 15, 16 anos que eu assino revistas ou compro revistas em bancas de jornais. Mário viu nas bancas um negócio promissor e em 2008 deixou a área de recursos humanos em uma empresa para investir no ramo. De lá para cá, a atividade, entretanto, tomou rumos bem diferentes. Quando entrei, não tinha ainda essa visão dessa mudança que vinha já ocorrendo. Mas eu percebi nesses 3 anos que a mudança maior com outros tipos de comunicação, não mais a comunicação e a imprensa escrita, as pessoas estão migrando para a busca de informação, né? E deixando às vezes a banca um pouco de lado, onde até muitos donos de banca antigas venderam as suas bancas nos últimos 10 anos. Então hoje a banca, no meu ponto de vista, ela passou a ser uma banca primeiramente de conveniências, depois de jornais e revistas. Nós vendemos hoje 80%, 75% de nossas vendas é de conveniências, desde tipo de celular, refrigerantes, sorvetes, docinhos e balas, chocolates, né, salgadinhos. E 25% daí vem o jornal e vem as revistas. Na opinião dele, a principal motivadora dessas mudanças foi a mesma que Dona Lola considera como inimiga: a internet. Eu acho que a internet mudou muita coisa, né? E as bancas não foram diferentes mesmo. A gente vê, por exemplo, que quando a gente tem a falta de um jornal que por algum motivo acabou a edição para vender na banca, o cliente veio à procura de um jornal em específico e acabou, ele fala, eu vou dar uma passadinha lá na internet, eu vejo as notícias principais. Qualquer coisa, amanhã eu volto, ou você me traz o jornal de hoje amanhã para eu ler os detalhes da notícia, mas eu vejo os tópicos principais na internet. Aquela maneira gostosa de você sujar a ponta dos dedos com a tinta assim do jornal vai ficar menor. A pessoa não vai dar muita mais importância à mídia impressa. Ela vai querer ler pela internet. Ela vai querer ler por outros tipos de meios, né? Como o iPad, a internet, o celular. Então, acho que a tendência é inevitável. A classe C deixou de achar que só existe uma emissora de televisão como fonte de informação. Ela vai buscar na internet aquela informação que interessa para ela. E aí o Google é o grande provedor de informação dos jovens da nova classe média brasileira. E como ele vai atrás da informação, ele acredita mais na relevância e na importância que aquela informação tem. Mas a mudança na busca por outras fontes de informação não foi notada apenas na classe C. Entre os jovens, grupo que mais adere aos meios digitais, a internet não se tornou apenas uma alternativa. Para alguns, ela é a principal, senão a única maneira pela qual eles sabem de fato o que ocorre no mundo. O dinamismo, a rapidez e a capacidade de conectar pontos distantes com poucos cliques são atributos que têm atraído a atenção de um público cada vez mais amplo. Foram essas possibilidades que modificaram a forma como o administrador Mauro Nogueira se atualiza sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Habituado a ler revistas e jornais impressos, com o surgimento e popularização da internet, ele passou a acompanhar com mais frequência o que acontecia por meio de dispositivos digitais.
O que mudou, na opinião dele, não foi apenas a plataforma, mas a maneira como se consome o conteúdo. Hoje eu posso dizer que 98%, 99% do que eu leio está na internet. Seja não na internet, mas de forma digital. As revistas que eu acesso, a grande maioria são revistas digitais. Os livros que eu leio, boa parte deles são livros digitais. Com certeza, acho que com o advento da internet, o hábito de consumir a informação ele mudou. A gente hoje sente necessidade de estar por dentro de tudo e a todo tempo. Então, eu não paro um tempo específico para ver informação. Eu estou a todo tempo vendo as informações que são novidade. Né? O próprio smartphone me avisa, ele vibra se tiver uma informação que seja assim, uma informação de última hora, uma break news assim. E a gente tem um hábito de usar as frações de tempo, se você está numa fila no banco, ou se você está aguardando alguém na tua frente numa fila. Enfim, as frações de tempo que a gente acaba sempre dando uma olhadinha. Poxa, vou ver o que aconteceu, se tem alguma novidade, algo aconteceu de diferente. Selecionar o próprio conteúdo e ter a possibilidade de acessá-lo a qualquer hora, de qualquer lugar, é outro ponto que chamou a atenção do administrador. Por exemplo, no passado a gente tinha que ficar, às vezes, 40 minutos aguardando a última matéria do jornal, porque você queria ver justo aquela última matéria. Foi o que mais te interessou e você tinha que aguardar todo o jornal para poder assistir aquela última matéria que ia passar no final do jornal. Hoje não, hoje se você se interessou por um assunto, você clica em cima e está ali. Tem toda a matéria disponível para você. Se você não tem tempo de ler naquele momento, você pode deixar para você ler mais tarde. Se você está ocupado, se você está atendendo alguém, você sabe que mais tarde você vai conseguir parar e vai ter o mesmo assunto à sua disposição. No entanto, o crescimento da internet e a conquista de um novo público que migra do impresso para os conteúdos digitais é gradual. Mesmo porque nem todo brasileiro possui acesso à internet ou às ferramentas como smartphones e tablets para se atualizar. Para esses, a informação ainda vem do rádio, da TV, dos jornais e revistas. Mas a tendência com o tempo é que o número de pessoas que fazem uso da plataforma aumente, segundo estima Rodrigo Flores, que trabalha há mais de 10 anos exclusivamente com internet. Eu acho que é um processo, né? Não dá para exigir do dia para a noite que todo o Brasil, que é um país enorme, com todas as suas dificuldades geográficas, seja coberto 100% por internet e que todas as pessoas tenham computadores. Mas, conforme a tecnologia evolui, você de repente não precisa mais de um computador, um celular já basta, e a gente tem mais de um celular por habitante no Brasil. Portanto, a tecnologia avança, a infraestrutura melhora, claro que é uma barreira, é evidente que é uma barreira, mas isso tende a ser minimizado com o tempo, ou até chegar num ponto em que hoje a gente tem mais aparelhos de televisão do que geladeiras nas casas das pessoas, né? As pessoas há mais domicílios com televisão do que com eletrodomésticos que a gente considera básicos. As novas descobertas no campo tecnológico abriram tantas possibilidades ao usuário que o número de dispositivos móveis tem aumentado ao longo dos últimos anos. Os celulares inteligentes comercializados no Brasil no início de 2011 tiveram um aumento de 165% em relação ao mesmo período do ano anterior. Hoje, os smartphones já são vistos como artigos de primeira necessidade. Equipados com câmeras que não apenas fotografam, mas filmam e ainda permitem que o conteúdo seja compartilhado instantaneamente na rede, os até então consumidores tornaram-se produtores de notícias, atividade antes exclusiva do jornalista, conforme lembra José Roberto de Toledo. Antigamente, 20 anos atrás, os jornalistas tinham quase que o monopólio da informação. Eles eram os únicos que iam a um determinado lugar, presenciavam os fatos e depois reportavam para o público de modo geral. Hoje em dia, qualquer pessoa com celular e uma câmera, que tem uma câmera embutida e acesso à internet, é um publisher, é capaz de veicular a informação, transmitir, multiplicar essa informação. Essa participação na difusão dos fatos tende a aumentar, aponta Meg Pickard, diretora de estratégias para mídias sociais no grupo inglês Guardian News and Media.
Ela chama a atenção especificamente para a proporção atingida pelas redes sociais na internet e de que forma elas têm se mostrado úteis para a produção e difusão de informações. I don't know what the future of social media is, but I know some things about it. Number one, I know that the future of social media will not look like what we are doing at the moment, that social media technologies and uses are going to continue to evolve over time. Number two, that those uses and technologies, or the way that people use those platforms is not necessarily going to be driven by an investor or a creator of one of those platforms. Actually, people are constantly finding new ways of experimenting with and using new kinds of technologies. And number three, that social media is going to become more and more important for traditional media in terms of the way that content is created, is consumed and is distributed. Social media is absolutely going to be a much more important part of that in future. So we will have to wait and see. Okay. Whereas actually, I think the news cycle is really changing to be real-time, to be collaborative, social in that aspect, and also to be more representative of its audience or of its community than ever. It's not talking to them, it's talking with them. Meg aponta que o diferencial será justamente a participação do público, seja colaborando com aquilo que é construído pela imprensa ou apontando assuntos que são de interesse coletivo e que devem ser considerados pelos veículos de comunicação. Consumers, or as Jay Rosen says, the people formerly known as the audience, have been in a very passive mode of consumption for the last 300 years, of media. But actually, in the last 10 years especially, we've seen a kind of a gradual awakening or change or shift in focus for audiences as they become more participatory, they become more active in terms of their the way that they tell or the way that they want to participate in the reading of the story. So it's no longer passive read, it's involve, discuss, engage, all of those activities. A possibilidade de interagir de maneira rápida e fácil, compartilhando informações pessoais, fotos e vídeos, fez de redes sociais como Facebook, Twitter e Orkut um fenômeno virtual que agrega a participação de bilhões de pessoas. A interação nas redes sociais é uma das atividades online mais realizadas no mundo. Segundo a Comscore, uma empresa de pesquisa focada em internet, somente em junho de 2011, mais de 1 bilhão de pessoas visitaram redes sociais. Esses espaços já conquistaram mais de 80% de todos os internautas do mundo. E é nesse ambiente que o Brasil se destaca como o país mais conectado do planeta. Só no Facebook, o país já participa com mais de 37 milhões de usuários, liderando no mundo o crescimento da ferramenta que, aliás, tem como cofundador um brasileiro. Dados divulgados pelo Facebook no Brasil mostram que em dezembro de 2011 foram registrados mais de 1,5 bilhão de comentários. A necessidade de se relacionar, de ver e de ser visto, agrega pessoas de todo o mundo em torno dessa teia virtual. Mas muito mais do que sites de relacionamentos, estas plataformas se tornaram também importantes canais de veiculação de informações jornalísticas e um caminho alternativo à ditadura da informação imposta por grandes corporações da comunicação. Atentos às oportunidades de dialogar com um público tão expressivo, muitos veículos de comunicação marcam presença nesse território. São inúmeros perfis de jornais, rádios e emissoras de televisão acessados por milhões de internautas. Portais de notícias integrados com as principais redes sociais ampliam essas possibilidades de diálogo. As redes sociais conquistaram tanta influência nos últimos anos que passaram até mesmo a ditar o que é notícia. Basta fazer sucesso na rede para que o assunto ganhe a atenção de toda a imprensa. O poder e a influência das redes sociais ficou ainda mais nítido diante dos movimentos que marcaram a chamada Primavera Árabe. A onda de manifestações e protestos no Oriente Médio e Norte da África foi projetada para o resto do mundo por meio da internet.
Os movimentos que tiraram do poder ditadores como Hosni Mubarak, do Egito, entre outros regimes totalitários como na Tunísia e na Líbia, foram organizados por meio de sites e redes como Facebook, Twitter e YouTube. Para este estudioso da informação e organização social, a Primavera Árabe poderia ter sido diferente do que foi, caso a internet não fosse utilizada como ferramenta para o despertamento da ação revolucionária. I think the answer is fairly simple, but it should be understood within the context. So, with the internet, it has been much easier for diverse, loosely organized social movements and collective action networks to find each other, to share tactics, to find messages that resonate and make sense to them, and to do so not only within the cities and the countries that they're a part of, but to find the same experiences in people like them in different countries and learn from their past. And so I think the internet and social media in general have helped make that easier to do. And I think the picture, the reality of the Arab Spring would look very different 10, 15 years ago with only state-controlled broadcast media. So I think social media has a very important role in the Arab Spring. There's still protests in Egypt today. In the last few days, there are dozens of people who have died and many people who have been blinded. But I think that is still much less violence than you would have if there wasn't the internet, if there wasn't social media, if the entire eyes of the world couldn't be watching when these things happen. I think the fact that it's so easy for people to put something on YouTube and for the whole world to sort of be aware of something, especially when there's an injustice, that it's less likely that these tremendous evil things can happen. Liberdade de expressão, democracia, produção colaborativa e ausência de fronteiras. A internet vem tornando o processo da comunicação cada vez mais universal, dinâmico e participativo. Mas o fenômeno é também paradoxal. Num contexto onde o processo de produção e difusão de conteúdos ganhou novos contornos, ferramentas e atores, surgem também novas preocupações. Vem junto com ela também um pouco de falta de rigor com a informação. Então, porque pode tudo. Assim como você pode distribuir qualquer conteúdo, você pode espalhar qualquer inverdade, mentira, má informação. Então, democratiza, mas torna mais frágil também ao mesmo tempo. Como é possível gerenciar tanta informação? A quem compete essa tarefa? Como separar o confiável do duvidoso? Em meio à avalanche informativa gerada pela internet, o papel do jornalista se torna ainda mais desafiador e relevante. Sua função mediadora nunca foi tão necessária quanto no chamado ciberespaço. É impossível, as pessoas sozinhas às vezes não têm capacidade de selecionar o que elas vão ler. Então acho que a grande dificuldade hoje, o desafio que a gente tem pela frente é como entregar o conteúdo interessante que você quer ver, que ele quer ver, que não é necessariamente a mesma coisa, só que as pessoas têm dificuldade de achar. Então o desafio para os veículos de comunicação é realmente essa curadoria, essa edição que às vezes nos traduz na edição de uma capa de um portal. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe esse e outros programas no nosso blog novotempo.com/ntrepórter. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!